De volta. Após a aprovação da nova lei do Plano Diretor de São Luís, está em curso a elaboração da nova lei de zoneamento, uso e ocupação do solo. Os especialistas apontam que esta discussão pode afetar fortemente o crescimento da zona portuária em São Luís e, em consequência, a geração de novos empregos, como ocorreu recentemente. Então, como as organizações portuárias, né, elas pretendem se posicionar em relação a isso, porque essa discussão ela tem que avançar, o prazo é de 1 ano, né, e se aprovou, na verdade, um macrozoneamento, onde houve avanços, a zona urbana tem um espaço maior dentro da área de retroporto, ainda não é o ideal, ou vocês não vão participar desses debates e tentar influir nisso aí? Acho que excelente pergunta, Arthur. Essa questão do plano de zoneamento, né, de São Luís tem sido acompanhado por nós, juntamente à Prefeitura. Nós temos um conselho de autoridade portuária chamada CAP, a gente tem a participação lá mensalmente de um representante da Prefeitura, a gente teve a Érica do Instituto de Cidades fazendo uma apresentação muito boa para a gente lá há cerca de 2 meses. Né? E o que a gente entende é que desse macrozoneamento já aprovado agora no dia 13 de abril, aproximadamente 17% de áreas que no plano diretor anterior de São Luís, que não tinham destinação, hoje são consideradas áreas urbanas. Muitas dessas áreas estão ali na área contígua, né, muito próxima à poligonal do Porto do Itaqui, ou ali na Vila Maranhão, onde tem vários investimentos associados ao porto. Nós acompanhamos esse tema no Sindomar, é um tema muito caro para nós, porque, como você sabe, hoje é muito difícil, por diversas questões, você fazer um investimento ou um adensamento de áreas dentro da poligonal do Porto do Itaqui. Primeiro, pela morosidade que você tem, né, para fazer esse investimento. O poder concedente não é local na autoridade portuária, o poder concedente é Brasília, Vila Antac. Né? Então, quando cai lá em Brasília, cai numa fila de outros pedidos que envolvem outros portos que não só o Itaqui. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é a indisponibilidade de áreas. As áreas que hoje estão disponíveis são áreas molhadas, que precisam de um grande custo de engenharia com estaqueamento, né? Para que você possa instalar, por exemplo, um tanque, ou um armazém, ou um pátio, ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Portanto, as áreas fora da poligonal, do Porto do Itaqui, aparecem como áreas mais interessantes, por serem áreas mais baratas para os nossos investidores associados, por serem áreas que você consegue investir com menos tempo, né? E por serem áreas com muito menos burocracia para você fazer as renovações, pedido de reequilíbrio econômico, todas essas coisas que fazem parte aí desses grandes investimentos. E como você citou, o Porto do Itaqui hoje ele vem acompanhando o crescimento econômico de toda uma região que ele atende. Já chamou-se de Matopiba, chama-se hoje de Arco Norte, porque a cada dia que a gente descobre, que a gente conversa com outras pessoas, a gente vê que tem mais uma área sendo atendida pelo Porto do Itaqui. Isso se reveste em investimentos não portuários, investimento em infraestrutura terrestre, novas ferrovias como a FICO, que está sendo discutida, novas rodovias, localmente no estado do Maranhão, mas também nesses estados que são atendidos pelo Porto. E a gente vê que esse boom de investimentos vai chegar naturalmente com o surgimento de novos operadores portuários, com o surgimento de novos terminais de grãos, de fertilizantes, de combustíveis, de carga geral. Mas aí assim, o Porto está aqui, até pela questão, né, da área costeira dele, ele vai chegar uma hora de esgotamento, né? Como a própria Ponta da Madeira já chegou. E aí a área dessa região, a região, poderia chamar de a região leste da Baía de São Marcos, ela teria um segmento natural descendo em direção à foz lá do Mearim. E aí o primeiro ponto ali seria ele Itauamirim. Itauamirim continuou como zona rural. Apesar de ter 2 portos já terem pedido autorização na prefeitura. Como fica isso? E aí se fala do outro lado, lado oeste da Baía de São Marcos, que na verdade, se você falar um porto na área de Alcântara hoje, você tem que falar de toda uma estrutura de rodovias e ferrovias que não existe. E aí a gente volta à questão da mão de obra, né? Porque de certa forma a gente tem uma oportunidade gigante aí de aumentar essa capacidade portuária. Quer dizer, nós já estamos movimentando aí quase 300 milhões de toneladas ano, tem possibilidade de chegar muito próximo disso aí com novos portos. Sim. Mas aí tem a questão física, né? Apesar disso de que
o Raul colocou, ele realmente está vendo ali as áreas onde era ou vai ser o Porto São Luís, né? Mas você seguindo mais ao sul, após Alumar ou então em frente a Alumar, e tem áreas que não são alagadas. Fora as discussões internas e as próprias discussões na CAP, vocês pretendem ter alguma atuação mais forte em relação a isso? Sobre a questão de como solucionar essas questões de logística, eu acredito que, acho que o Raul pode responder melhor que eu vou falar um pouco do como é que eu vejo a falta de incentivo, de facilitações ou de um trabalho focado para que isso possa incrementar mais a geração de novas oportunidades, né, para vir novos operadores, novas empresas. A gente sabe, como a gente falou no começo, se, né, é uma lógica, né, se a gente está falando de uma cidade portuária, me parece que todos os esforços precisam ser feitos para que essa estrutura que está aí, né, toda essa matéria que está aí disponível, prima, para a gente cada vez mais fazer crescer a área portuária, precisa ser trabalhada. Ser foco do município. É prioridade, né? Acho que tem que ser visto como uma prioridade. Se esse é o caminho do crescimento, esse é o caminho do desenvolvimento, para gerar novos negócios, atrair novos operadores, gerar mais renda, mais emprego, então, como, né, que todos, né, dessa comunidade podem trabalhar juntos para que essas demandas possam ser supridas, já que a área portuária, o segmento portuário é um dos segmentos que mais cresce e que mais vai crescer e que mais vai gerar E um desenvolvimento potencial gigante. Outro dia, numa reunião do Maranhão Esporte, eu estava comentando que você fala em Fiol. Fiol vai ligar Norte-Sul a um porto de 500 mil toneladas, que é o Porto de Ilhéus. E o Porto de Salvador é um porto de 5 milhões de toneladas. Então não tem jeito, vai sair por aqui mesmo. Mas vai sair desde que tenha condições para isso acontecer. Como é que vocês pretendem fazer, além de esses debates ou conversas dentro do CAP? O Sindomar tem alguma outra alternativa? Um dos nossos eixos de atuação são as relações institucionais, né? Tanto dentro quanto fora da comunidade portuária. Esse é um trabalho que já é mais fora. A gente quer fazer um trabalho forte junto aos tomadores de decisão, principalmente públicos, mas também privados, e os formadores de opinião. Por isso que a gente está aqui hoje no Negócios na Pauta, né? Nós temos feito uma aproximação muito forte da Secretaria de Indústria e Comércio. Essa aproximação do Estado, exatamente. Essa aproximação começou por um pedido que o secretário Júnior Marreca nos fez, em razão das fortes chuvas que estavam acontecendo no interior do Estado. O governo do Estado estava com dificuldade de conseguir adquirir cestas em outros locais e pediu para a gente uma doação que prontamente atendemos, né? Foram mais de 2.000 cestas e mais de quase 800 colchões doados por duas empresas associadas nossas, a COP e a Eneva, né? E a partir de então, isso aconteceu há algum tempo, nós temos dialogado bastante sobre esse plano de utilização de áreas. E o que eu comecei a entender é que, às vezes eu conversava lá com o pessoal da Érica, da prefeitura, e eu ouvia uma coisa. Às vezes eu conversava com o pessoal lá da CEINC e ouvia uma coisa que era muito próxima. O que estava faltando? Era o pessoal sentar e conversar. Então, hoje o Biratã, né, que é subsecretário lá da CEINC, está com a gente no CAP, a prefeitura também tem participado, e a gente tem começado a colocar a iniciativa privada para dialogar junto com o poder público, municipal e estadual, para que a gente crie um plano integrado, que estabeleça aí as oportunidades de investimento que a iniciativa privada quer e trazendo a celeridade que o poder público espera, né, em dar como resposta para esse investidor. Eu espero que as diferenças políticas entre município e estado não atrapalhem tudo isso, viu, Raul? Porque, infelizmente, eu acho que o que atrapalha muito o Maranhão acaba sendo essas divergências que não se leva, que se leva para decisões estratégicas do Estado. Ao contrário do Estado do Ceará, bem aqui, que na hora que é de defender os interesses do Estado, todo mundo se junta, que parece que tem essa dificuldade. Mas, enfim, eu acho que essa iniciativa de vocês falarem publicamente, ela é muito importante. Normalmente, a gente, quando procura pessoas da área portuária, pelo menos nós temos tentado aqui trazer algumas pessoas da área portuária, eu não falo só das empresas, mas consultores e tudo mais, para vir falar sobre zoneamento portuário é sempre uma dificuldade. Eu não entendo exatamente por quê, porque quando se fala nisso é para defender interesse. O Negócio na Pauta não é um programa de opinião, para ficar claro para todo mundo, né? A opinião quem tem é quem vem aqui. A gente direciona dentro de um tema que a gente pauta e conversa sobre isso, mas a gente vem trazer as opiniões. E o que eu acho que falta, essa questão do plano diretor, dessa discussão ir para a rua.
Porque ela afeta a vida de todo mundo, afeta a economia, afeta negócio, afeta tudo. E muitas vezes essas discussões dentro de gabinete, elas não avançam para isso aí. E aí tem a questão institucional, que ela é muito forte, né, Raul? Porque você fala assim, fala de zoneamento, é a prefeitura. Fala de política de Estado, é o governo do Estado. Fala de autorizações, é o governo federal. Como é que vocês ficam no meio dessa salada toda? Quer comentar, Ana? Como órgão de gestão da mão de obra, nesse meio, né, todo, a gente fica pensando quando que essas oportunidades vão chegar. Sim. Né? E trabalhando para se preparar para quando essas oportunidades realmente se tornarem realidade. Mas, assim, eu penso que não tem outro caminho a não ser realmente sentar, discutir e trazer isso como uma pauta de prioridade, se todos esses atores, né, passando aí por governo, Estado, município, empresariado, né? Os empresários, acho que através desse trabalho que está sendo feito agora pelo Sindomar, tem uma força grande, porque afinal de contas são os empresários que atuam ali no Porto do Itaqui, que movimentam, que investem em infraestrutura. A gente tem investimentos ali feitos por operadores associados para 50 anos. São 50 anos, não imagina. Então, assim, a força que esse empresário tem para trazer para a pauta, né, de negociação, de discussão, soluções sustentáveis para que a gente consiga aí colocar o nosso Estado, né, numa linha cada vez maior de desenvolvimento. Assim como hoje, né, tem outros estados, outras cidades portuárias que conseguem aí estar no ranking, né, de tanto desenvolvimento e produção. Então, eu acho que passa muito por aí, pela boa vontade, pela prioridade de colocar isso na pauta. E o que eu acho interessante é o seguinte, eu sempre digo que quando existe uma oportunidade de negócio ganhar dinheiro, o governo pode até atrasar ou atrapalhar, mas ele acontece. Já faz tempo que a gente fala que teria que começar a se pensar na ferrovia São Luís-Teresina, que é da Transnordestina Logística, TNL, como uma opção de escoamento de grãos da região do Mato Piba. E recentemente aconteceu o primeiro embarque, né, de grãos que é cultivado ali na região de Caxias-Timon, pela ferrovia Transnordestina, São Luís-Teresina, que chegou até aqui e está aqui. Então as coisas atropelam mesmo, quando o governo toma a decisão, a iniciativa vai embora, né, Raul? Exatamente, Arthur. Precisa ser assim. E às vezes as pessoas confundem, né? Eu vejo muito assim, aqui em São Luís, em Maranhão, enfim. As pessoas que não estão ligadas em porto, que são pouco informadas, elas acham que confundem o porto com a Vale. As pessoas que têm um pouco mais de informação confundem o porto com a EMAP. Mas quase ninguém, às vezes até dentro do próprio porto, lembra de que a operação portuária ela é privada nos portos brasileiros desde 93. Estou falando de 30 anos. Né? Então, todo respeito à EMAP, eu trabalhei lá, um abraço aí para o amigo Gilberto Lins e toda a equipe dele, né, o presidente da EMAP. Mas a operação privada ela já é privada há muito tempo. Né? O porto ele não é público, é um porto organizado. É assim que a lei se refere a ele. Né? E a gente diz isso porque foram quase 34 milhões de toneladas movimentadas pelo Porto do Itaqui em 2022. Por quem? Pelo operador portuário. 63, quase 64 milhões de reais pago de folha de mão de obra. Por quem? Pelo operador portuário para o trabalhador. Né? Nos últimos 8 anos foram investidos mais de 2 bilhões de reais no Porto do Itaqui. 90% desse investimento foi privado e quase 100% dele de associados ao Sindomar, né? Quando não indiretamente, o caso da Suzano, que não é uma associada nossa, mas pela G5, né, que é a operadora portuária da empresa e associada a gente. Pois é, esses dados todos que são muito importantes eles chegarem até a população, de saber do movimento, do montante que é. 63 milhões, né, de renda direta, né, para o trabalhador, isso aí impacta toda a economia local, né? Isso é um dado extraordinário. Bem, o assunto é muito bacana, a gente podia conversar aqui 2, 3 horas, né? Uma conversa muito agradável com a Ana e com o Raul, mas o nosso tempo acabou. Né? Eu queria agradecer aqui a presença da Ana, do Ógimo, Raul, do Sindomar, e dizer que a casa aqui está aberta, voltem sempre para a gente continuar falando dessas coisas tão boas aqui para o Maranhão. Ana, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui no Negócios na Pauta. Realmente tem muito assunto, né, para a gente conversar. Mas, assim, sempre que a gente puder, for convidado, a gente estará aqui, com certeza. Foi uma honra e agradeço em nome dos nossos associados também. Eu que agradeço.
Raul, muito obrigado. Arthur, agradeço a oportunidade aqui no Negócio em Pauta. Você que está em casa assistindo a gente. Espero que o debate tenha sido relevante, né? Que você tenha curtido bastante, porque acho que eu e a Ana aqui, o Arthur, a gente se divertiu muito. Obrigado. É verdade, a gente se divertiu aqui e informou também. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Negócio na Pauta é um oferecimento de Apollo Energia Solar e Verovino. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.